Primeiramente, para todos, uma boa noite. É muito bom ter você, muito bom ter a sua família conosco neste culto de adoração ao nosso Deus. Para iniciar o nosso culto, eu peguei uma passagem bíblica, está lá em Salmos 128. Salmos 128 vem dizendo assim, ó: o temor de Deus é a felicidade no lar. Quando a gente pega esse texto da Bíblia, ele vem falando assim, ó, o primeiro versículo dizendo assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Como é bom ser temente a Deus e andar nos caminhos de um Deus maravilhoso. Nesse momento, convido você, toda a sua família, para a gente ter uma palavra de oração, para que Deus possa nos abençoar. Ou melhor, continuar abençoando. Então, vamos orar? Oremos. Pai Todo-Poderoso, obrigado pela vida, pelo final de semana que o Senhor está nos concedendo, onde podemos aprender um pouco mais e valorizar e investir um pouco mais nas famílias. Que o Senhor venha estar com todas as famílias aqui presentes e que a questão para chegar ainda, que o Senhor venha abençoar para que nós possamos sempre caminhar contigo e cada vez mais estar próximo de ti. Porque em teu amor, em tua paz, nos sentimos bem melhor. Faça a tua vontade, faça o teu querer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Para início do nosso culto, vamos começar agora cantando o hino Família por Família. Maldade coloca os pais contra os filhos. Deus
Ô, Diego, não estamos te ouvindo. Acho que o seu microfone está desativado. Obrigado. Realmente, família é tudo para nós. Que possamos cada vez mais investir nessa instituição que é a família. Nesse momento, nós teremos uma oração pela nossa irmã Beth. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim, Beth. Então, ok. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos pelo teu cuidado, pela tua proteção. Te agradecemos por este final de semana da família. Que o Senhor, por favor, continue abençoando cada lar, atendendo os sonhos e desejos de cada família. Guarde o nosso distrito, que possamos nos preparar para o retorno brevemente para as nossas igrejas e, como família, Senhor Deus, unidos nos preparar para encontrar contigo na Canaã Celestial. Esteja conosco nessa programação, que tudo seja feito para honrar e glorificar o teu santo nome. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Beth. Obrigado. Pessoal, foi preparado um vídeo totalmente especial para a família e foi passado esse vídeo ontem. Só que algumas famílias não ficou aparecendo no vídeo. Então, a equipe teve a ideia de novamente passar o vídeo para que todo mundo possa visualizar todas as famílias presentes tanto lá como dependência quanto comercial. Então, vamos assistir esse vídeo com muita atenção. Fica tranquilo que ao vivo é assim mesmo, mas vai sair agora. onde sempre
Que momento gostoso rever algumas fotos, algumas famílias que você conhece. Como é gostoso esse momento. Nesse momento, pastor Cleison, que Deus possa te usar mais uma noite. Amém. Boa noite a todos. Uma feliz semana também. Espero que você esteja recebendo as bênçãos de Deus nessa noite. Estamos encerrando esse final de semana da família no dia de hoje. E eu queria muito que Deus pudesse alcançar você com essa mensagem. Eu entendo que tem coisas na nossa vida que são necessárias, né? Tem coisas que são importantes, mas existem coisas que são necessárias. E eu quero compartilhar minha tela com você aqui, porque eu gosto muito de ilustrar aquilo que eu falo. Então, lembrando que a hora que eu publicar minha tela aqui, eu não consigo mais ver ninguém. Agora eu estou vendo um monte de gente aqui, mas daqui a pouco eu não consigo ver mais ninguém. Estou vendo a Alessandra ali dar tchau, o pessoal ali. Então, assim, daqui a pouco a mãe Dízia. Então, assim, daqui a pouco eu não consigo mais ver vocês, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela aqui agora e aí a gente só volta a se ver assim, eu vou ver só vocês agora depois que eu terminar minha apresentação, tá? Espero que Deus possa alcançar você através dessa mensagem aqui de hoje, tá bom? Deixa eu só fazer um negócio aqui antes que eu... O título do nosso tema de hoje é importante ou necessário? O que é importante na nossa vida? Eu entendo que importante na nossa vida são as pessoas. E me parece que cada dia que passa, isso tem deixado de ser uma verdade, né? Parece que as pessoas elas dão mais valores às coisas do que ao ser humano. E interessante que eu já comentei isso uma vez numa das igrejas, não sei se ou em outra igreja, quando eu estava no colégio, fazendo faculdade de teologia, teve um dia que eu entrei numa sala de manutenção do colégio e havia uma placa na entrada que dizia bem assim, havia uma escrita que dizia assim: se as pessoas são mais importantes do que as coisas, por que damos mais valor às coisas do que às pessoas? E eu entendi que aquilo ali realmente é uma realidade. Já parou a pensar que às vezes as pessoas brigam e discutem por causa de coisas? Às vezes é o marido que briga com a esposa porque talvez ela entrou com o pé sujo dentro do carro. Ou às vezes a esposa briga com o marido porque ele não tirou o sapato lá fora de casa. Lógico que hoje em dia a gente tem que tirar o sapato, né? Inclusive lá em casa a gente arrumou uma sapateira para nós não entrarmos mais de sapato em casa. Mas eu fico pensando que às vezes nós discutimos com as pessoas que estão à nossa volta, brigamos por causa de coisas e nos esquecemos que as pessoas são mais importantes. E aí, nesse estudo de hoje, eu quero falar um pouco da importância da relação pai e filho, né? Pais e filhos, e nesse processo, o que algumas coisas têm acontecido que tem atrapalhado nessa relação? O que nós temos deixado acontecer de interferência na nossa relação com os nossos filhos? E eu espero que faça refletir um pouco. Eu sei que talvez esteja falando para algumas pessoas aqui que não são casados, que talvez não tenham filhos, mas eu creio que algumas coisas aqui são importantes para nós como seres humanos também, não só como pais, mas como filhos também, né? E aí, olha o que diz esse texto aqui do Lar Adventista: o calor das boas-vindas, um assento ao pé do lume e outro à vossa mesa, o privilégio de compartilhar a bênção do culto de família, será para muitos como um antegozo do céu. E você sabe que quando eu leio esse texto aqui, e quando eu preparei esse tema e eu li esse texto, me veio à mente quando eu entrei na igreja. Eu não sei que quantos de vocês vieram para a igreja já maior, né? Eu entrei na igreja, eu tinha 16 anos. Eu vim de uma família católica e, lógico, como católicos, assim, nós nunca fizemos culto em casa. Mas quando eu entrei na igreja, e logo seguindo meus pais também se batizaram, nós sempre fizemos os nossos cultos de pôr do sol em casa. E a imagem que vem à minha mente do culto familiar ali é a minha mãe preparando o bolo, pão, algumas coisas assim gostosas, né? E como marcou a minha vida, desde ali da minha adolescência até a minha vida adulta, vivendo com os meus pais e tendo esse momento especial com a família.
Eu aqui, hoje, olhando para esse texto, eu vejo que realmente estar em família e participar desse momento é realmente um antegozo do céu. E por que isso é tão importante? Eu queria que você abrisse comigo um texto do livro de Isaías, capítulo 8. Abra sua Bíblia aí, Isaías, capítulo 8. Olha o que diz o verso 18 desse texto. Isaías, capítulo 8, verso 18. E o texto diz assim: Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Interessante que esse texto aqui, ele fala de um contexto de conquista de Israel, aonde os pais estavam ali recebendo a herança que Deus havia prometido com os filhos que ele havia lhes dado. Mas esse texto nós podemos aplicar também à vinda de Cristo e a conquista da Canaã celestial. Quando nós conquistarmos a nossa Canaã celestial, a tão sonhada Canaã celestial, será que você vai poder dizer, como os israelitas disseram nesse momento aqui, Senhor, eis aqui com a família que o Senhor me deu? Será que você vai poder dizer isso? Será que os seus filhos, eles vão poder dizer que eles estão na igreja por causa da influência sua na vida deles? Eu espero, querido, de coração, que isso realmente possa acontecer na sua família. E eu sei que para muitos aqui, os filhos nem estão mais em casa. Mas o legado que você deixou na vida deles, será que vai ser para a vida eterna? Alguns parece que investem na vida dos filhos apenas para este mundo. Investem financeiramente numa educação de qualidade, mas muitas vezes se esquecem de investir naquilo que é tão importante, que é na educação espiritual, na formação do caráter, né? Isso é muito importante. Eu queria falar algumas coisas assim, interessantes com vocês. Foi feita uma pesquisa há algum tempo atrás e demonstraram que crianças que passam muito tempo em frente de uma televisão, elas foram diagnosticadas com em quatro áreas específicas, demonstrando algumas mudanças de comportamento. Por exemplo, começaram a ser agressivas, começaram a criar estereótipos raciais e sexuais, começaram a perder interesse pela escola e pela leitura e começaram a ter hábitos e atitudes mesquinhas. Será que isso aqui não nos faz pensar um pouco o quanto tempo nós temos deixado os nossos filhos em frente de uma televisão ou de um tablet ou de algo parecido? Quanto tempo teu filho gasta nessas coisas? Sabe, lá em casa tem sido uma luta para mim. Eu creio que para muitos pais aqui também. Mas eu fico feliz que pelo menos assim, a minha filha maior, ela tem me dado muita alegria. De um tempo para cá, assim, ela tem se dedicado tanto à leitura. Só no último ano, do ano para cá, eu creio que ela fez a leitura de mais, assim, dela, particular, sem nós pressionarmos, acho que mais de uns 7, 8 livros. Ela tem lido uma média de um livro a cada um mês e pouco. E isso, para mim, assim, tem me deixado muito contente. E nós temos realmente, assim, policiado a questão do tempo na frente dessas coisas. Queridos, isso influencia demais a vida das nossas crianças. E por que eu acredito que, assim como Deus ele usa a tecnologia para o bem, nós percebemos que Satanás também ele usa a tecnologia para o mal. E é interessante que o nosso cérebro ele é dividido em algumas partes, né? Você tem o lóbulo frontal, o lóbulo parietais, lóbulo occipital. E é interessante que o lóbulo frontal, esse lóbulo aqui, ele tem uma função muito importante no desenvolvimento do ser humano. Porque aqui, no lóbulo frontal, é onde se assenta todo o juízo. O lóbulo frontal é responsável pelas nossas decisões. E aquilo que eu absorvo, aquilo que eu gasto tempo, vai influenciar nas minhas decisões. E olha que interessante, o lóbulo frontal é onde assenta todo o juízo, a razão, o intelecto, a consciência, a espiritualidade, o estar ciente, a vontade e o poder de decisão. É o centro de comando de todo o ser. E aí eu quero fazer algumas perguntas só para você refletir.
Queridos, se você fosse o diabo, se você fosse Satanás, ou se você desejasse controlar alguém, por onde você começaria? Se você fosse Satanás, onde atacaria primeiro? Qual seria o alvo principal de Satanás? Qual será, na verdade, o alvo principal de Satanás? E aí eu quero que você entenda que Satanás ele tem usado hoje a mídia para levar as pessoas a tomarem decisões erradas, a contaminar, a embotar. Ellen White ela usa essa ideia, essa expressão do embotamento da mente. Muitos hoje estão vivendo com a sua mente embotada. E por quê? Já percebeu que quando você assiste um filme ou alguma série ou algum, sei lá, algo do tipo, você geralmente vê o quê? Crime, adultério, inveja, traição, sexo livre, ciúmes, intriga, violência, feitiçaria, coisas sobrenaturais. E isso, querido, tem influenciado a vida da igreja. E isso tem influenciado na espiritualidade dos membros da igreja. E isso tem influenciado no trabalho que nós estamos deixando de fazer por Cristo e para Cristo. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja, queridos, e lá já se vão quase 30 anos, eu me lembro que uma das pessoas que me influenciou na igreja, ela me disse uma coisa e eu nunca me esqueci disso. E ela disse assim: Cleison, nunca coloque novelas na sua vida. Não permita que na sua casa entre novelas. E ela usou uma expressão que me impactou naquela ocasião. Ela disse assim: quando nós colocamos uma novela dentro de casa, nós estamos levantando um altar a Satanás. Queridos, quantas famílias têm sido destruídas hoje pela influência maléfica de novelas? Novelas que só trazem coisas que Deus não aprova. Ah, mas é só uma ficção. Se você ler o que Ellen White fala sobre as novelas escritas, nos dias dela não havia novela, telenovela. Eram novelas escritas. E ela já condenava naqueles dias esse tipo de leitura. Imagine se ela vivesse hoje. Eu creio que ela também condenaria algumas práticas que nós estamos tendo. Agora, quando eu falo de tudo isso aqui, por que eu estou falando disso? E aí eu quero voltar na questão do lóbulo frontal. Eu queria que você abrisse comigo o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. A partir do verso 6. Verso 6 ao 8. Interessante que esse texto aqui é chamada na Bíblia a bênção sacerdotal. E o texto diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e sentado pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão, por o quê? Frontal entre os olhos. Você sabe, queridos, Satanás, ele é conhecedor da influência da mídia na mente do ser humano. Ele é conhecedor que no lóbulo frontal se assenta todo o juízo. E ele tem atacado aquilo que Ellen White chama de as avenidas da alma. Quais são as avenidas da alma? O olhar, o cheiro, a audição, o paladar. Queridos, tudo aquilo que nós vemos, ouvimos, cheiramos, degustamos, isso tudo influencia em quem nós somos. E o texto fala que Deus orienta o povo que eles deveriam colocar a palavra de Deus como frontal. A palavra de Deus deveria ser importante na vida do ser humano. A palavra de Deus, ela deve ser importante na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Deixa eu passar aqui. Qual deve ser o dever dos pais? O que Deus espera de nós? Eu queria que você abrisse comigo no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Jó, você conhece a história dele. E eu não vou ler aqui a história dele porque você já conhece. Um homem que era temente a Deus.
Mas esse texto aqui chama minha atenção uma das características dele. Jó, no capítulo 1, no verso 5. E aí eu quero ler um texto que eu não coloquei aqui do livro de Jó, para a gente pensar um pouco. Jó, capítulo 1, verso 5, diz assim: decorrido o turno de dias e de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Queridos, Jó, de tudo aquilo que você poderia saber a respeito desse homem, uma coisa você não pode esquecer. Jó, ele entendia a responsabilidade dele como sacerdote do lar, como responsável pela espiritualidade da sua família. E sabe, queridos, algumas vezes eu tenho pensado, eu tenho pedido para Deus que me ajude a ser o sacerdote do meu lar. Muitas vezes eu tenho me pegado de joelhos, pedindo que Deus me dê forças e sabedoria para conduzir a minha família aos pés do Senhor. É responsabilidade dos pais conduzir a vida dos filhos. E aí, você conhece a história? Jó, ele perdeu seus filhos. Os filhos dele morreram. Deixa eu contar uma história para você aqui. E essa história ela me chama a atenção. Eu tive um professor na faculdade de teologia, e ele tinha 2 filhos. E um dos filhos dele, o sonho do filho dele era poder fazer faculdade de teologia e ter aulas com o pai. E ele fez o ensino médio. No primeiro ano de teologia, na de aula, ele estava feliz porque ele estava tendo aula com seu pai. E naquela semana, ao final daquela primeira semana, ele então pediu para o pai emprestado o carro, porque ele ia buscar a noiva dele e mais um amigo que estavam chegando, que era ali em Engenheiro Coelho, a cidade mais próxima que tinha rodoviária era Arthur Nogueira. E ele falou assim: pai, eu queria buscar a minha noiva e o meu amigo lá, e ele emprestou o carro do pai. E naquela ocasião, hoje não, se você for lá, você vai ver que tem são pistas duplas, naquela época não era. E ali é uma região de plantação de laranjas e canas, né? Canaviais, e existe um tipo de caminhão que trafega muito por lá, chamado bitrem. E ele, naquela ocasião, ele foi buscar a noiva e o seu amigo. Na volta, uma dessas carretas bitrem, pelo que eu entendi, foi fazer uma ultrapassagem onde não deveria, e veio ao encontro deles. Para que ele não batesse nesse caminhão, nessa carreta, ele então desviou para o acostamento, mas o carro acabou caindo num barranco que tinha, capotou o carro. Algumas horas depois, o pai dele recebe uma ligação dizendo: olha, o seu filho sofreu um acidente aqui próximo de Arthur Nogueira. E ele foi até lá. Queridos, é uma cena que eu não desejo que ninguém veja. Ele então olha para baixo e vê os corpos ali do filho, do amigo do filho e da noiva. Os 3 morreram. E sabe, eu não estava na época do velório, eu ainda não estava na faculdade. Inclusive, esse professor me deu aulas depois. Mas alguém que viveu naqueles dias ali nos contou que no dia do velório do filho, ele olhou para aquele caixão e disse assim: hoje eu entendo um pouco melhor a Deus. Mas olha que coisa interessante, Jó, ele era um homem que confiava e entregava a vida nas mãos de Deus, inclusive dos filhos. E aí, se você for lá no capítulo 42, vá lá em Jó 42, me chama a atenção aqui uma coisa. A partir do verso 10, o texto diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele e com a sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro,
porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira de Gemina, a da outra Késia e da terceira Queren-Apuc. Em toda aquela terra, não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Olha que interessante. No verso 10, diz que Deus deu em dobro tudo o que Jó havia perdido. E aí ele fala aqui dos animais, de cada tipo de animal que ele havia perdido. Mas, queridos, o texto me fala aqui que ele teve 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Ora, ele não deveria ter tido 20 filhos aqui? E sabe, queridos, Jó era um homem temente a Deus. Sabe por que aqui não menciona 20 filhos? Porque os 10 filhos que ele perdeu naquele acidente descrito no capítulo 2, no capítulo 1, Deus dará para ele na manhã da ressurreição. E o cumprimento dessa promessa dos 20 filhos se cumprirá na vida desse homem na manhã da ressurreição. Sabe por quê? Porque Jó era um homem que entregava a vida dos filhos todas as madrugadas. Jó orava pelos seus filhos. E aí eu me pergunto, será que eu e você temos feito isso por nossos filhos? E aí eu queria chegar à conclusão aqui. Você sabe que eu aprendi que quando nós falamos de oração, existem 2 tipos de oração. Uma delas é a oração preventiva. Mas antes de falar da oração preventiva, existem alguns outros tipos de orações. Por exemplo, hoje em dia, as nossas orações, elas geralmente são corretivas. Por quê? Já percebeu que nós, quando vamos à igreja, as nossas orações, olha, entendam, isso que eu vou falar não quer dizer que é errado. Eu só estou dizendo que, às vezes, nós preferimos fazer primeiro esse tipo de oração do que fazer a oração preventiva. Qual é a oração corretiva? Muitas vezes nós oramos para que Deus traga de volta o nosso filho que saiu da igreja, tira os nossos filhos das drogas, pede que Deus nos ajude a curar uma enfermidade que muitas vezes nós mesmos praticamos ou realizamos na nossa vida por causa dos nossos maus hábitos. Sempre nós estamos realizando, na grande maioria, orações corretivas. Não estou dizendo que é errado, queridos. Pelo contrário, eu já vi milagres sendo feitos por pedido de orações assim. Mas geralmente essa tem sido o nosso teor, né? Pedir para que conserte algo que está estragado. Mas existe outros tipos de orações. E aí, uma vez alguém disse que os nossos cultos de orações parecem mais o Muro das Lamentações. E eu acho que é isso mesmo. Muitas vezes nós vamos à igreja apenas para pedir por algo que já aconteceu e que não precisaria ter acontecido. Agora, pouco se faz a oração preventiva. Muito se faz a corretiva, mas pouco se faz a preventiva. Jesus orava preventivamente. Eu queria ler um texto com vocês aí. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Eu quero ler o verso 31 e o 32. Lucas, capítulo 22. Olha o que diz aqui os versos 31 e 32. O texto diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Olha que coisa interessante. A gente conhece a história de Pedro. Jesus sabia que Satanás tentaria a Pedro. E, queridos, se o fim de Pedro não foi como o de Judas, era porque Cristo já havia intercedido por esse homem. Cristo já havia preparado Pedro para que ele, em meio aos erros da sua vida, pudesse reconhecer e voltar atrás. Jesus orava preventivamente. E eu quero dar 2 exemplos de pessoas que oravam preventivamente.
Alguns anos atrás eu conheci um irmão na igreja, num outro distrito, que ele era um pedreiro. E o que me impressionou, conversando com ele uma vez, ele disse assim, pastor, eu nunca fiquei sem trabalho, porque a minha vida é dedicada a Deus. Eu sempre oro a Deus antes para que Ele me direcione no meu próximo trabalho. Isso é impressionante. Sabe, queridos, eu tenho olhado na minha experiência que pessoas que vivem uma vida de relacionamento com Deus e oram preventivamente, pedindo pelos seus empregos, pela manutenção do emprego ou pela busca de trabalho, Deus tem atendido essas pessoas. E eu também vi uma vez uma experiência de uma mãe que ao ela ter a sua primeira filha, olhem que coisa maravilhosa, ela então pegou aquela criança no colo e ela fez a seguinte oração: Senhor, neste momento, talvez em algum lugar deste mundo, está nascendo um menino. E eu quero pedir que o Senhor cuide dele para minha filha, para que quando ele estiver no momento certo, ele conheça minha filha. E essa mulher disse que ela orou todos os dias pelo esposo da sua filha. E pasmem vocês, queridos, um dia a filha dela chega para ela assim: mãe, eu queria namorar, eu conheci um rapaz e eu queria que a senhora conhecesse ele primeiro. Marcaram então para que ele fosse até a casa dela. E ela disse que quando ela abriu a porta e olhou para aquele rapaz, ela sentiu que aquele rapaz era o rapaz que ela havia orado quando a sua filha nasceu. E ela conta que depois eles realmente se casaram, ela teve netos. Queridos, será que você já orou pelo esposo da sua filha? Ou pela esposa do seu filho? Sem que talvez ele ainda nem esteja no momento de se casar? Eu já fiz isso pela minha filha mais velha uma vez. Confesso que ainda não fiz isso pela minha mais nova, mas eu já fiz isso. Isso se chama oração preventiva. Você orar confiando que Deus, Ele vai cuidar de você. E por que é tão importante tudo isso? E eu quero encerrar com 3, 4 slides aqui. Os filhos podem ser fonte de tristeza ou de alegria. Ser pais é uma experiência maravilhosa e inesquecível. Olha o que Ellen White diz no Lar Adventista: a simpatia, paciência e amor exigidos no trato com crianças seria uma bênção em todo o lar. A paternidade é um desafio, é um privilégio e é uma responsabilidade. Os filhos refletem o caráter dos pais. Ser bom pai ou boa mãe não é fácil. E sabe por quê, queridos? Porque no final, ninguém, ouça o que eu vou dizer, ser um bom pai e uma boa mãe, ao final, nós não terminaremos ileso. Você sofrerá de alguma forma consequências de uma boa educação. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Seja lembrado que os filhos não devem ser tratados como se fosse nossa propriedade pessoal. E tem gente que faz isso. Trata os filhos como se fossem deles. Eles são confiados aos pais para que sejam criados na doutrina e a demonstração do Senhor, a fim de estarem qualificados para a sua obra no tempo e na eternidade. Isso aqui é Ellen White que está dizendo. Você não cria o seu filho para você. E por fim, por que eu falei tudo isso sobre gastar tempo, não investir naquilo que é importante para o seu filho? Porque nós devemos dedicar a sua educação, no caso dos filhos, mais tempo, mais cuidado e mais oração. Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Todas as vezes que eu me levanto para pregar, se bem que agora estou sentado, né, nessa condição, mas todas as vezes que eu prego, primeiramente, essa pregação tem servido para mim. Eu espero que, de alguma maneira, essa mensagem ela possa ter te alcançado e que você possa realmente entender a sua responsabilidade como pai, como mãe e como filho também. E entender que isso tudo que nós iremos colher são as consequências daquilo que nós plantamos. A minha oração, meu desejo, é que Deus te dê sabedoria na educação dos filhos. Que Deus te abençoe. Amém. Após esse lindo sermão,
convido a todos para cantar o hino Casa de Bênção. Do céu, nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, Tu és necessário em minha família, Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade
realmente que a sua casa possa ser realmente um lugar que Deus habite. Que realmente os anjos tenham prazer de estar no seu lar. Que o seu lar possa ser um antegozo no céu aqui nesta terra. Foi um privilégio poder estar fazendo esse final de semana da família. Começamos na sexta, estamos encerrando hoje. Eu quero agradecer de coração o departamento de família das 3 igrejas. Da Igreja do Lilá, Comercial, do Parque Independência. Sem eles, a gente não teria condições de fazer esse final de semana. Por detrás dos bastidores tem muita gente ajudando. Então fica aqui a minha gratidão aos líderes dos departamentos da família das 3 igrejas e a minha oração para cada um de vocês, para que realmente vocês possam olhar com carinho para a sua família, para aquilo que você tem feito no seu lar. Queria fazer uma oração por você neste momento. Feche seus olhos. Querido Deus, quero agradecer imensamente ao Senhor pelas famílias da igreja. Pai, eu sei que as famílias da igreja estão passando por um momento difícil. Muitos estão se desestruturando, famílias sendo desfeitas, lares sendo desfeitos, casais se separando. Pai, eu sei que no teu coração vai o desejo de que todos nós possamos viver em harmonia. E, Pai, eu falei um pouco daquilo, tudo que poderia falar aqui sobre família ao longo desses 3 dias. E eu sei que muita coisa deixou de ser falada, mas daquilo que nós ouvimos, eu queria muito, Pai, pedir ao Senhor que nos ajude, que pudesse ficar calado e cravado em nosso coração. Por favor, Pai, abençoe as famílias da tua igreja. Cuide de todos nós, pois eu oro a Ti, pedindo essas bênçãos e uma bênção especial para essa semana, em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma semana feliz, abençoada. Estamos quase encerrando assim esse tipo de reunião nossa aqui. Creio que mais alguma só e nós já estaremos voltando para a igreja. Eu estou com muita saudade de pregar do púlpito, viu? Não me imaginava pregando tanto tempo numa condição dessa. É cômodo, né? Mas para mim não é o melhor. Mas eu agradeço porque vocês têm compartilhado, têm vindo. Olha só, hoje nós tivemos mais de 90 lares conectados aqui, mais, acho que quase 20 lá pelo Face. Então, assim, louvado seja Deus, né, pelas famílias da igreja. Fiquei muito feliz pela participação de todos vocês aqui. Que Deus possa abençoar muito a vida de todos vocês, viu?